Olá, bueno, primeiro queria apresentar-me. Eu sou Maurício Herman, de Brasil, São Paulo, diretor de Atenda. Também queria muito agradecer a invitação desde Mariela Balmaceda, pero também de todos os companheiros de ATRA, aí de Argentina, a invitação para contribuir um pouquinho com este primeiro encontro virtual de acompanhamento terapêutico em tempos de pandemia, não? E, bueno, apresentar também meu trabalho que se chama Considerações sobre a formação do enquadre em acompanhamento terapêutico em âmbito judicial. Então, quero apresentar este trabalho que está em eje interdisciplinário e hablando, portanto, do acompanhamento terapêutico no campo da justiça. Isto que queria apresentar como ponto de partida. Então, este trabalho tem a preocupação de apresentar ou discutir a necessidade de considerar certas preocupações ou como constituir o enquadre do acompanhamento terapêutico em regimes de visitas controlados de uma maneira que justamente a formulação deste enquadre possibilite o sucesso clínico do caso. Então, vou falar um pouquinho sobre isto, sobre a política também do acompanhante terapêutico como uma política de cuidar das condições para a constituição de um laço social e problematizar a necessidade de certas condições para a formulação do enquadre neste contexto específico de atuação no acompanhamento terapêutico como uma condição necessária para o sucesso clínico do caso. E aí charlarei um rato sobre isto para depois apresentar muito brevemente um caso clínico onde aí está possível ilustrar isto que estou considerando aí como condições necessárias para um bom enquadre neste contexto de atuação profissional do acompanhante terapêutico. Bueno, então, isto que queria comentar. Bueno, como ponto de partida, é possível pensar que há... Me repito a pergunta. É possível pensar que há mal-estar no contexto de juzgado de família? Mais especificamente em contexto de disputa de guarda e regimes de visitas controlados? Claro que sim. Bueno, fijan ustedes, por ejemplo, en nuestro caso clínico, hablo, por ejemplo, de una madre que toma el padre de su hijo como una persona y hace acusaciones importantes como este padre que ha molestado su propio hijo de una manera sexual. Entonces, esta madre acusa al padre, ¿no?, de abuso sexual. Por otro lado, este padre tiene su derecho previsto en ley de encontrar su hijo. Por otro lado, hay este hijo que está en el medio de la disputa, en la pelea del padre y de la madre. Podemos decir que há mal-estar em parte desta criança? Claro que sim. Podemos dizer que há mal-estar por parte da madre e também por parte do padre? Também, seguramente, claro que sim. Então, temos aí já um aspecto interessante para plantear o dispositivo do acompanhamento terapêutico e sua política como uma perspectiva ou desde seu dispositivo, uma perspectiva clínica de tratamento ao mal-estar na instituição. Isto já é uma política do acompanhamento terapêutico, não? E aí também pensar que justamente neste contexto clínico há sofrimentos importantes. Primeiro, como dizem os espanhóis, este ditado espanhol, não? Les usam como carne de canhão, ou seja, madre e padre em uma peleia importante, em uma lógica binária de conflito entre eles, incluem este hijo como parte deste mesmo conflito. Bueno,
Não necessitamos ler Jacques Lacan em Nota sobre a niñez, sobre a infância, para pensar que aí esta criança já produz sintomas. Claro que sim, há muitos sintomas, não? Também outro aspecto que me interessa plantear neste contexto específico, uma outra hipótese clínica, a possibilidade de fazer uma restauração de las heridas narcísicas que viene del fracasso desta conjugalidade e uma tentativa de recuperar ou de proponer ou construir uma parentalidade menos enferma, não? Então, temos aí dois pontos de malestares neste contexto de trabalho. Primeiro, o hijo que produz sintomas por conta de la pelea que está aí, que está evidente, presente neste laço com papai e mamá, e também no outro mal-estar, ou seja, papai e mamá muito capturados por suas próprias heridas narcísicas e não manejando bem como construir uma parentalidade menos enferma para este mesmo hijo. E aí, claro, não temos muitas demandas de acompanhamento terapêutico neste contexto de trabalho, nesta área judicial. Isto como política do acompanhamento terapêutico, produzir debates entre os atores sociais do judiciário e também, quizás, lá, caso seja possível, estar mais cerca dos juízes, dos juzgados de família, para justamente também produzir melhores condições de trabalho para a atuação profissional. Bom, por tudo isto, queria apresentar um caso clínico que acá, seu nome fictício está nombrado como Pedro, uma situação muito específica, uma demanda de trabalho que ha chegado para mim na tenda, na instituição que eu coordeno. Há como 2, 3 anos, ha sonado o telefone e uma profissional do juzgado de família me pergunta se eu teria interesse para aceitar uma demanda que vem de um juez de um juzgado de família da cidade de São Paulo. Este juez que estava com um caso específico me convoca para uma reunião de trabalho, para um breve encontro e neste momento eu o aceito com muita alegria, porque, claro, uma oportunidade eu, como acompanhante terapêutico, de explicar um pouquinho como funciona o dispositivo de tratamento, pero também assegurar as boas condições de trabalho para que seja possível lograr um sucesso clínico, neste caso de até judicial. Então, eu prontamente fui ao encontro deste juez e expliquei que era necessário cuidar de algumas cositas para a configuração do enquadre. Uma primeira coisa que sempre abro neste debate é que o acompanhante terapêutico, o acompanhamento terapêutico não é do mesmo que uno que hace um trabalho pericial neste contexto institucional. Isto é importante, aunque todavía não há na inscrição formal del rol del acompanhante terapêutico na máquina do judiciário acá em Brasil, não sei, em Argentina. Então, quando estamos nombrados como peritos, pero para fazer um trabalho terapêutico, aunque todavía não está nombrado, sempre tendremos que fazer este esforço para separar uma coisa da outra. Porque neste contexto judicial, onde há uma lógica binária de conflito, se uma das partes oferece a proposta do dispositivo, muito prontamente a outra parte não vai aceitar. Isto é próprio desta lógica de conflito de pelea. Então, muito interessante quando o juez ou, por exemplo, os outros atores sociais da justiça, os psicólogos, os assistentes sociais,
puedan hacer esta propuesta del dispositivo como algo que esté presentado para las dos partes. Esto es importante. Ahí tendremos las condiciones más favorables para el suceso del caso clínico o entonces preservar la condición del terapêutico, que no es lo mismo del pericial. Esta es una cosa que vamos a ver con el caso clínico. Bueno, entonces volviendo al caso Pedro. Pedro era un niño de 5 años, ¿no? Y estaba en esta condición. La mamá acusando al padre de abuso sexual, el padre reivindicando su derecho de encontrar a su hijo, ¿no? Y condición muy difícil para este niño que tenía miedo de encontrar a este padre, por un lado, y por otro lado, siendo obligado por ley a hacerlo. Quando comento um pouquinho as hipóteses clínicas para o juez, eu comento também ao juez, em esta reunião prévia, que seria importante apresentar uma condição para o sucesso da proposta do dispositivo, uma condição que seria tanto papá quanto mamá tendrían que compartir los custos del acompañamiento terapéutico. Ese es el primer punto, ¿no? O sea, no sería responsabilidad solamente de una de las partes asumir los costos totales del padre o del acompañante terapéutico. Otro punto importante que también quiero plantear, la necesidad de tener un espacio privado para papá y para mamá, em separado, logicamente, né? E este espaço também estava previsto que ocorresse em meu consultório privado, para que uma vez por mês, papai e mamãe pudessem falar sobre os efeitos deste trabalho clínico, deste dispositivo de tratamento. Então, foi configurado assim o enquadre e começamos a fazer os acompanhamentos terapêuticos. De uma maneira muito breve, muito rápida. Quero dizer que foi muito interessante, porque primeiro quando fui conhecer este niño que tinha 5 anos na época, este niño me apresentou sua habitação, eu fui a sua casa, fui recebido por sua mamá, não? E aí este niño me apresenta seus juegos, e empieza também a falar de um pez que justamente tinha o nome do juiz. Muito lindo, não? Por outro lado, já havia conhecido papá e mamãe em meu consultório e eles aceitaram a proposta de avançar com este tratamento. Então, já tinha conhecido todos os três, não? Papá, mamãe e Pedro, e começamos a fazer os encontros entre papá e filho de uma maneira onde fuera possível desfrutar dos espaços interessantes da cidade de São Paulo, ou seja, parques, não? E assim, pouquinho a pouquinho, este niño, esta criança, foi se quedando mais cerquita deste pai. Por outro lado, a madre, que no primeiro momento estava com sua energia muito investida em este niño, esta madre, pouco a pouco, empieza a sacar um pouquinho seu interesse em este hijo e também empieza a não ter mais tanto medo deste padre, porque estabeleceu uma relação de confiança com o acompanhante terapêutico. E aí, muitas coisas ocorreram, só comentar que em término deste acompanhamento terapêutico, ha passado, por exemplo, por coisas como a madre que empieza a ter interesse por uma outra relação afetiva, não? O padre já não estava com tantas acusações assim com respeito a esta madre, ou seja, esta madre já não estava mais tão interessada em levar, não, a
a su cabo, ¿no? Llevar en efectividad este proceso judicial, ¿no? Se embaraza esta madre, entonces empieza a tener relación con otro hombre, se queda embarazada, entonces Pedro, después de 2 años, más o menos 2 años y medio, ha tenido un hermanito, y ahí el juez, que estaba ya más seguro de la posibilidad de que Pedro podría visitar su padre sem el dispositivo del acompañante terapêutico, convoca este chico, este niño, Pedro, ahorita com 8 anos, e pergunta a Pedro como que estavam as visitas e que este niño pensava sobre continuar a visitar seu papá sem mais a presença do acompanhante terapêutico. E aí foi muito lindo porque neste contexto Pedro adelanta ao juez, habla ao juez que sim, que seria possível continuar visitando seu papá e tendo encontros com ele, também porque ele, Pedro, já tinha condições de evaluar as condições da visita, não? As circunstâncias da visita, e também que ele já tinha como apoiar-se em sua própria percepção e ter também sua própria voz. Ou seja, um chico que com 8 anos já sabia como cuidar-se de si mesmo quando estava em contexto de visitar seu papá. Este foi um caso muito lindo, não? Um caso de sucesso neste contexto de regimes de visitas controlados. Portanto, a modo de cierre de minha charla, comentar-lhes isto, que para lograr estes efeitos foi muito importante considerar então que a pertenência do dispositivo acompanhamento terapêutico, por ser terapêutico, por manejar com estas 2 hipóteses clínicas, não? Mal-estar del niño e mal-estar de padre e madre, que então que tanto padre quanto madre estariam aí convocados a assumir a responsabilidade também do dinheiro e de sostenimento deste enquadre, deste dispositivo, com responsabilidades iguais. Não? Isso é fundamental. Comento isto porque he tenido, por exemplo, uma outra experiência com uma jueza que, por exemplo, ha hecho uma mala formulação do enquadre quando ela ha responsabilizado o padre que estava acusado por la madre de produzir violência física a seu filho. Este padre também foi responsável por el pago integral do dispositivo do acompanhamento terapêutico. Aí foi um desastre porque a madre tinha um motivo a mais para satisfazer seu próprio goce, não? Porque ela, entre outras coisas, também pensava assim, bueno, está também este padre castigado porque também tem que pagar para encontrar seus filhos. Então, neste outro contexto, a coisa não ha caminhado bem, e creio que é uma responsabilidade política de nós outros, de los acompanhantes terapêuticos, cuidar de sua própria política, ou seja, de produzir laço social, e também cuidar para que as condições de trabalho estejam, entre comillas, garantizadas para que seja possível lograr o sucesso do caso clínico. Isto que queria comentar com vocês, então los saludo, espero que se tenha clara a ideia, não? De que é necessário para o acompanhamento terapêutico em contextos de regimes de visitas controlados, cuidar deste primeiro tempo, ou seja, das condições de trabalho para a construção de uma presença neste laço terapêutico. Isto que queria dizer. Um abraço a todos e hasta uma próxima. Adiós.